Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós iremos para a nossa penúltima aula do componente curricular de ciências, tá? Do 9º ano. Hoje nós vamos falar sobre biodiversidade. Eu espero que vocês estejam realizando as atividades e levando o bloco de atividades para a escola para que os professores possam estar fazendo a correção, tá? Quem não puder ter acesso à internet, vá até a escola, retire seu bloco, faça as atividades e devolva, combinado? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre biodiversidade. Nós vamos lembrar um pouquinho da nossa aula que nós falamos sobre evolução, de Lamarck e Darwin, né? A gente vai entrar um pouquinho aí nesses conceitos. Bio significa vida, diversidade, a gente já sabe, variadas, né? Então, o que é biodiversidade? Vamos lá ver o conceito? O termo biodiversidade ou diversidade biológica descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais, os micro-organismos fornecem alimentos, medicamentos e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Para entender o que é biodiversidade, devemos considerar o termo em dois níveis diferentes. Todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, e as interrelações ou ecossistemas na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras. A diversidade biológica, gente, ela está presente em todos os lugares, desde os mais profundos oceanos até a tundra congelada ou até aquelas águas termais. Então, a gente tem a presença de vários seres vivos ali, certo? Então, quando eu falo para vocês que a biodiversidade está presente desde a fabricação de medicamentos, né, até a manipulação de alimentos, eu quero dizer que ela está no nosso dia a dia, ela está presente. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou mexer, que eu vou falar, eu vou ter uma diversidade de seres vivos ali, certo? Se eu vou lá para o lado do reino fúngico, vou falar sobre os micro-organismos, eu tenho uma diversidade, né? Eu tenho uma quantidade a mais de seres vivos ali. Insetos, quantos insetos não existem? Quantos insetos ainda não foram nem classificados? Dá para imaginar? Dá para imaginar que num ambiente só ali que você vai, numa aula campo, você consegue ver vários tipos de pernilongo, sabe aquelas muriçoca? O pessoal antigo fala que tem o pernilongo, a muriçoca, o mutum, né? Cada um tem um diferente no nome popular aí do linguajar. Só que a gente sabe que cientificamente isso é verdade, né? A minha mãozinha aqui agora, ela tá lavada, passei álcool em gel, tá tudo certinho, mas mesmo assim eu ainda tenho alguns seres vivos aqui, alguns micro-organismos. E esses micro-organismos são diferentes um do outro. É aí que inclui a biodiversidade, certo? A biodiversidade, gente, ela vai desde a forma genética, tá? Que nós somos seres humanos, seres vivos, diferentes um do outro geneticamente. Ninguém é igual a ninguém. Já inclui a diversidade. Até a questão dos ecossistemas, igual eu falei para vocês. A gente sabe que o equilíbrio do nosso ecossistema é que um ecossistema depende do outro, mantém o outro. Se a gente retirar um ecossistema ali, é como se a gente estivesse tirando a base de uma pirâmide. Tudo modifica, né? Tudo é alterado. Vocês viram aí que a imagem de vocês na tela tem um mapa do Brasil e o mundo, né? Um planetinha que está lá. No planetinha, vocês estão vendo uma quantidade de seres vivos diferentes em cada ponto. E no mapa do Brasil, vocês estão vendo também. Eu coloquei respectivamente a cada bioma. Cada bioma brasileiro, ele tem o seu animal ali, né? Tem o seu ser vivo característico. E eu coloquei só um exemplo, certo? Vamos falar um pouquinho sobre espécies endêmicas? Quando eu falo para vocês que cada ser vivo ali, ele é daquele local, eu quero dizer que aquela espécie é uma espécie endêmica. Vamos dar uma olhadinha no conceito de espécie endêmica. Espécie endêmica é aquela espécie de animal ou vegetal que ocorre somente em determinada área ou região geográfica. O endemismo é causado por qualquer barreira física, climática e biológica que delimita com eficácia a distribuição de uma espécie ou provoca sua separação do grupo original. Quando existe a separação, ocorre por um longo período, o grupo que ficou isolado ele vai sofrer uma seleção natural que vai desenvolver nele uma diferenciação de outros membros da espécie. Quando eu falo para vocês que aquele grupo isolado ali vai ocorrer uma seleção natural, a gente vai lembrar das aulas de evolução que nós tivemos na aula passada, né? Nas nossas aulas anteriores. O que significa isso?
que não é o mais forte, né? É o mais apto que sobrevive. Aquele ser vivo mais apto, ele tem uma certa característica que ela vai ser passada geneticamente. A gente já conversou sobre isso na aula passada. Quando eu falo para vocês de uma espécie endêmica, eu quero dizer que aquela espécie só existe, ela é típica daquele local. Você não vai para a Austrália e vai dar de cara com um animal endêmico aqui do Brasil, a não ser que ele seja levado, né, em outras circunstâncias, como o zoológico, por exemplo. Vocês já foram no Cerrado aqui do Tocantins, deram de cara com um leão? Passa isso pela cabeça de vocês? Tá ali nas cachoeiras de Taquarussu, né, maravilhosas, e de repente você dá de cara com um leão. É possível isso? Não, não é possível, porque o leão tem a sua região endêmica, né? Mas é possível a gente dar de cara com uma onça pintada, porque a onça pintada é endêmica aqui do Cerrado, certo? Então, animais endêmicos são isso. São aqueles animais ou vegetal, né? Uma espécie de um animal ou vegetal endêmico daquela região. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre a biopirataria, né? Que ocorre bastante, certo? E aí ocorre de que algumas espécies vegetal ou animal são levadas de um lugar para o outro e elas acabam sofrendo, né, alteração, muitas vezes sofrem alteração, outras vezes aquele animal não acaba não sobrevivendo, tá? Um exemplo de animais endêmicos, né, o que aconteceu? Há rumores que foram trazidos do Japão um certo tipo de besouro, certo? Certo tipo de besourinho até aqui. Acabaram vindo, né, no barco, na embarcação, chegou aqui na costa brasileira. O que aconteceu com aquele besourinho? Aquele besourinho, ele conseguiu se adaptar, certo? Correu a seleção natural dele, ele teve comida à vontade, ele teve espaço à vontade na nossa costa, porém ele não teve seu predador natural. Então o que aconteceu? Ele se multiplicou, reproduziu bastante, né? Ele não tinha o seu predador natural. Então o que aconteceu? Aconteceu uma praga daqueles besouros ali, certo? Então é isso que acontece quando a gente leva uma espécie endêmica de um lugar para o outro, né? Sem uma certa autorização, podemos dizer assim, que no caso de zoológicos, que a gente tem leões aí, né? Ursos, por aí vai, tá ok? Um grande exemplo que eu vou dar para vocês de regiões endêmicas, né, que a gente vê aí nos filmes, nos desenhos, é Madagascar. Você sabia que Madagascar é uma ilha que tem grandes animais, grandes seres vivos ali que são endêmicos daquele local? Daqueles lêmures, né, que é o rei Julius, né? Aquele rei, ele é endêmico daquele local. Então, os pinguins de Madagascar, por exemplo, eles vieram do Polo Sul, né? Eles não eram endêmicos ali de Madagascar. Então, eles estão lá porque eles foram introduzidos. Tem toda a historinha que eles foram na embarcação e tudo mais. É mais ou menos isso que eu contei para vocês agora sobre a história do besourinho, tá bom? E quando eu falo em biodiversidade, gente, eu estou falando sobre a diversidade de seres vivos no nosso ambiente. E quem é que vai coordenar isso aí? Quem é que vai impor lei? Quem é que vai falar que a gente não pode extrair mais do que é produzido? Quem é que vai defender? Quem é que vai cuidar? Vocês já pararam para pensar que tem leis ambientais para isso? Já pararam para analisar que existem unidades de conservações, que igual a gente tem aqui o Parque Estadual do Lajeado, é uma unidade de conservação, que tem leis que eles protegem, organizam? Já pararam para se pensar? Quem será? E aí? Um órgão qualquer da prefeitura, qualquer do governo federal. Não. Existem organizações que são especialistas para cuidar disso. No caso, que igual vocês estão vendo aí na tela de vocês, é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes. E o Instituto Chico Mendes, galera, ele é uma autarquia em regime especial. Foi criado dia 28 de agosto de 2007, tá? Pela Lei 11.516. O Instituto ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tá? E ele vai executar as ações do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele vai propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar essas unidades de conservação. E ele ainda vai fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade.
e vai exercer o poder de polícia ambiental para proteção das unidades de conservações federais. O ICMBio, gente, o Instituto Chico Mendes, ele vai gerir, ele vai controlar ali aquelas unidades de conservações, as leis, né? Ele vai organizar. E quem vai fiscalizar essas unidades de conservações é o IBAMA, tá? O IBAMA, ele tem a responsabilidade de fiscalização, tá bom? E o ICMBio, ele tem a responsabilidade de organizar, de gerir, tá? Essas unidades de conservações. Vocês viram lá na tela de vocês que tinham lá o Rio 92 e o Rio 20+, né? Dá uma olhadinha aí no desenho para vocês verem. O que é isso? O que é o Rio 92 e o Rio 20+. O Rio 92, gente, é uma conferência que foi realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, que marcou a forma como a humanidade encarava sua relação com o planeta. Foi naquele momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento econômico, socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. No Rio 92 foi estabelecido metas, né, para que ocorresse o desenvolvimento sustentável ali. O que seria o desenvolvimento sustentável, gente? É o que eu falei. A gente não pode extrair, usar mais do que produz, porque senão acaba em extinção. Em extinção acaba aquele recurso natural, certo? Então, o Rio 92 foi isso, foi uma conferência que aconteceu. E quando foi em 2020, aconteceu novamente essa conferência que foi conhecida como Rio +20, tá? Que foi também exposto, debatido diversos temas, tá? Que ocorreram durante o evento Eco 92. Eles fizeram um balanço do que realmente aconteceu, do que não aconteceu. E geralmente foi estabelecido, né, que em países em desenvolvimento eles iriam receber um valor, né, teriam que pegar um valor, para que esse valor fosse revertido na área sustentável, ali, na área da sustentabilidade, certo? E por que é tão importante, gente, a preservação da biodiversidade? Vocês já pararam para pensar por que eu tenho que preservar a biodiversidade? A gente já sabe o que é o conceito de biodiversidade e agora a gente vai tentar entender o porquê que é importante a preservação. Na tela de vocês aí, olha que linda imagem que está aí, certo? Um leão, né? Vários peixes, você vê que tem uma diversidade de peixes aí na imagem. A borboleta fazendo a polinização, né? Então, gente, a biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas. É uma fonte de um potencial enorme de uso econômico. Existe hoje em dia uma grande apreensão que o ser humano está provocando o desaparecimento de várias espécies numa escala de tempo, o que pode ocasionar uma redução drástica da biodiversidade. Esse desaparecimento é ocasionado pela construção de barragens desenfreadas, urbanização em massa, destruição das florestas, poluição e principalmente pela prática da agricultura predatória. As funções ecológicas exercidas pela biodiversidade são pouco entendidas, ainda que seja considerado que a biodiversidade seja responsável pelos processos naturais e pelos produtos fornecidos pelos ecossistemas. E espécies que sustentam outras formas de vida e modificam a biosfera. A biodiversidade possui, além de valor essencial, ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético, tá? Por que é importante a preservação? É o que eu falei para vocês, se a gente consumir além do que é produzido, a gente vai ficar sem, tá? E a gente sabe que a biodiversidade ela vai desde a manipulação de medicamentos até a indústria alimentícia. E também a questão de quão bom é a gente estar ali no meio, né? De um local bacana, de um local, uma área verde, não dá uma paz, vocês passeiam ali no Cesar, já imaginou se a gente desmatar aquilo ali para construir casas? Como que seria? E o calor que fica, o efeito estufa, parou para pensar? Próxima aula a gente vai ver sobre os motivos, tá? Que a gente precisa fazer a conservação da biodiversidade. A gente vai comentar um pouquinho também sobre a biopirataria, tá ok? Eu espero que vocês estejam realizando as atividades, que a aula de hoje esteja sido produtiva para vocês e até a próxima!